Existe uma frase muito famosa no futebol brasileiro que é: a única lei que funciona no Brasil é a lei do ex. E obviamente, como um bom amante do futebol, eu acredito nessa frase sim, tá? Mas se você duvida, minha função aqui é provar pra você que essa frase é a mais pura verdade. Então hoje eu vou trazer pra vocês 4 leis do ex memoráveis do futebol brasileiro. Na minha opinião, a lei do ex mais marcante do futebol brasileiro é a do Wagner Love no Palmeiras em 2012. Pra quem não lembra, o Love começou lá na base do Palmeiras, apesar dele ser carioca, né? Ele passou pela base do Vasco anteriormente também, mas foi o Palmeiras que lançou ele pro profissional. Ele foi destaque da equipe no Campeonato Paulista de Juniores em 2002, com 32 gols, uma máquina de balançar as redes, o Love, né? Esse destaque fez com que no ano seguinte ele subisse pro profissional e ajudasse o Verdão a voltar para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Em junho de 2004 ele se transferiu pro CSKA Moscou e ficou lá até 2012. E foi nessa segunda passagem pelo Flamengo que ele decidiu aprontar, né? Era 11 de novembro de 2012 quando o Flamengo e Palmeiras disputavam a partida pela 36ª rodada daquele Campeonato Brasileiro. O Palmeiras era o 18º colocado e estava na zona de rebaixamento com 7 pontos atrás do primeiro time fora da zona, que era o Bahia, com 40 pontos. E nesse famigerado jogo, o Palmeiras abriu o placar com o Vinícius aos 17 minutos da primeira etapa. Esse resultado ajudava e muito o Palmeiras e ia se mantendo, né, até os últimos minutos. Até que a lei do ex acabou aparecendo. Wagner Love recebe a bola lá na frente em velocidade e cava, tirando do goleiro Bruno aos 44 minutos da segunda etapa. Ele sai comemorando dessa maneira aí, meio que falando, que culpa eu tenho, né? A partida terminou 1-1 mesmo e o Bahia venceu o seu jogo lá por 1-0. Já a Portuguesa empatou mais tarde em casa com o Grêmio em 2-2 e a diferença seguiu de 7 pontos com apenas 6 em disputa, então o Palmeiras acabou sendo rebaixado. Detalhe que eles foram rebaixados num ônibus voltando pra casa, né? Não tinha nem chegado em São Paulo ainda. O flamenguista que riu em 2012 com a lei do ex não gostou nadinha dessa lei aí em 1995, quando o Flamengo e Fluminense disputaram a final do Campeonato Carioca daquele ano. O regulamento basicamente previa que, depois de um monte de turnos lá, 8 times se enfrentariam em turno e retorno para decidir em pontos corridos o campeão carioca daquele ano. Acontece que na última rodada, Flamengo e Fluminense se enfrentariam no Maracanã, e por mais inacreditável que fosse, ambas as equipes seriam as únicas possíveis a conquistar o título. Com 32 pontos, o Flamengo liderava o campeonato naquele momento, e já o Fluminense era o vice-líder com 30. No primeiro turno desse octagonal final, o Fluminense venceu o Flamengo por 4-3 e tinha no elenco o icônico Renato Gaúcho, né? Ele começou sua carreira lá no Grêmio, né? E por lá é conhecido como o Renato Portaluppi apenas. Em sua primeira passagem ganhou a Libertadores e um Mundial pelo Clube Gaúcho. Em 87 ele se transfere para o Flamengo, inclusive conquista aquele polêmico Campeonato Brasileiro de 87. Ele fica revezando entre Grêmio e Flamengo por um tempo, né? E no meio dessas passagens aí ele arrumava um time novo para jogar. Mas beleza. O que nos interessa mesmo é que em 95 ele se transfere pro Fluminense vindo do Grêmio. Nessa última rodada do Campeonato Carioca aí, ele e Romário já vinham se estranhando há um bom tempo e tal. O Romário já era aquele, né, que tinha sido campeão do mundo e melhor jogador do planeta Terra. Aos 30 minutos da primeira etapa, a implacável lei do ex já começa com tudo. O Renato recebe bem na entradinha da área ali, sabe? Domina e já chuta, abrindo o placar daquele Fla-Flu. 12 minutos depois, Márcio Costa chuta rasteiro de fora da área e o goleiro Roger defende, mas não agarra a bola. A zaga ainda tenta tirar, mas a bola sobraria ali pro Leonardo ampliar pro Flusão. O Mengão só foi reagir na segunda etapa com o Romário, aproveitando o bate-rebate de dentro da área, diminuindo pros rubro-negros. Fabinho na entrada da área dá um corte seco pra esquerda e engana 3 jogadores do Fluminense. Ele não pensa duas vezes, né, e finaliza pro gol, empatando a partida aos 34 minutos do segundo tempo. Por ter 2 pontos a mais na classificação, esse empate dava o título pro Flamengo, ou seja, o Fluminense precisaria arrancar um gol de tudo quanto é jeito pra ficar com a taça. Isso não foi um problema pro Renato Gaúcho e sua barriga. Se o gol era pra ser de tudo quanto é jeito, a barriga também contava, né? Ailton recebe a bola quase na linha de fundo e dá um chute pra dentro. Depois ele dá mais um corte pra linha de fundo e bate cruzado. Quase dentro do gol, né? O Renato Gaúcho coloca a barriga na direção da bola e coloca o Flusão na frente aos 42 minutos da segunda etapa. Com esse resultado, o Fluminense conquistou o Campeonato Carioca no ano do centenário do Flamengo e eternamente ficará marcado esse lendário gol de barriga do Renato. O curioso é que esse gol na súmula foi dado pro Ailton, né? O juiz em campo não conseguiu observar que o Renato tinha botado a barriguinha ali pra jogo. E bom, eu quero fazer um único pedido pra você se inscrever aqui no canal, se você estiver gostando do vídeo até esse momento, deixar um like também pra você provar que você realmente gostou. Se você gostar muito mesmo e quiser ajudar a gente, manda o link desse vídeo ou do nosso canal pra vários amigos seus aí. Quem sabe a gente não chega num patamar grande de pessoas atingidas. Só depende de você
vocês, beleza? Pode seguir o vídeo aí, moleque. Ainda falando em Flamengo, em 2007 o Roger Flores vestia a camisa rubro-negra. Ele que foi revelado no rival do Flamengo, no caso o Fluminense, estava lá vestindo a camisa rubro-negra depois de uma passagem marcante, né, vamos dizer assim, pelo Corinthians. Pelo Coringão em 2005 ele conquistou o Brasileirão e fez parte de um time que foi montado para ganhar títulos, né? Afinal de contas contava com investimento jamais visto no Corinthians, feito pela MSI e tal. Ele fez 23 gols em 106 jogos e era uma das peças daquela engrenagem rodeada de craques. Ficou lá até abril de 2007, quando se transferiu pro Flamengo e, bem, acontece que na 34ª rodada do Campeonato Brasileiro daquele mesmo ano, o Roger Flores iria enfrentar o Timão, que estava na zona de rebaixamento. O Finazzi até abre o placar para o Corinthians no Maracanã, mas o Ibson, aos 45 da primeira etapa ainda, marca o gol de empate para os cariocas. E ele, Roger Flores, na segunda etapa, vira o jogo para o Flamengo, que venceu por 2-1. Pro azar dos corintianos, o Timão não venceu mais nenhuma partida das 4 que lhe restava e foi rebaixado pela primeira vez em sua história. Outro time que também lutava contra o rebaixamento, e já falamos dele aqui nesse vídeo, é o nosso queridíssimo Fluminense. Em 2009, o recém-chegado Fred tentava ainda salvar o tricolor da degola. As coisas não pareciam tão fáceis naquele momento e não era mesmo, tá? Os matemáticos, né, cravavam que o Fluminense, né, que naquele momento era o lanterna do campeonato, tinha 99% de chances de ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. Os adversários também não eram nada fáceis. Para se ter uma noção, na 32ª rodada o Fluminense enfrentaria o Galo em casa e depois sairia para enfrentar o Cruzeiro. O Fluminense até vence o Galo no Maracanã por 2-1, um jogo memorável que eu lembro até hoje, com gols de Conca e Fred, que eram umas grandes esperanças daquele Fluminense. Mas no Mineirão contra o Cruzeiro, com 30 minutos de jogo, o Fluminense já tomava um vareio e perdia por 2-0 com gols de Jonathan e Wellington Paulista. Aquela altura já era aceitável a derrota, né? Ainda mais que o Fluminense não estava jogando nada naquele jogo e já vinha de partidas deprimentes. Mas Gum, na segunda etapa, descontava para o Fluminense e aparecia a estrela de Fred logo depois. Ele que foi revelado pelo América Mineiro em Minas, mas teve sua primeira grande relevância pro futebol no Cruzeiro. Do Lyon ele foi justamente pro Fluminense, né, time que tinha acabado de ser vice-campeão da Libertadores. Ninguém imaginaria que o Fluminense ia estar lutando para não cair, né? Mas o Fredão então resolveu naquele jogo meter 2 gols e, claro, não comemorou nenhum deles, até porque ele teve passagem pelo Cruzeiro. Foram gols de oportunismo, claro, uma marca que ele carregaria por anos no Fluminense. A idolatria dele começava ali e ajudou o Fluminense a continuar na primeira divisão, contrariando as estatísticas. Fato que até hoje é inacreditável. O torcedor do Fluminense naquela reta final acabou vendo um milagre atrás do outro. Praticamente cada jogo que ia vencendo, as chances de rebaixamento ia diminuindo um pouquinho, mas parecia bem improvável naquele momento que o Flusão ia escapar, e acabou escapando sim, rapaz. E um fato que é importante mencionar aqui, né, pra ter noção do tamanho dessa vitória, é que o Cruzeiro tinha acabado de ser vice-campeão da Libertadores de 2009. Ou seja, nesse jogo os dois últimos vice-campeões da Libertadores estavam se enfrentando em situações totalmente opostas no Campeonato Brasileiro. E se você lembra de alguma lei do ex que marcou o futebol brasileiro ou marcou você, deixa nos comentários aí pra mim ficar sabendo, beleza? Qualquer coisa, se a gente tiver um número grande de comentários sobre leis do ex marcante pro futebol brasileiro, eu acabo fazendo a parte 2 desse vídeo. Tamo junto, vejo vocês no próximo vídeo e é nóis!